A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje, a pedido de uma irmã aqui no canal, para abordar o mundo espiritual. O mundo espiritual, irmãos, é mais real do que você imagina. Imagine só você indo para a igreja, sentindo a presença de Deus, Deus visitando o seu coração, Deus falando que te ama, Deus conversando com você nos cômodos da sua casa, Deus conversando com você indo trabalhar no ônibus, Deus conversando na sua mente e te alertando: olha, preste bem atenção, aquela pessoa que está ali, tome bem cuidado com ela. E você às vezes pensa: eu acho que é pensamento da minha mente, né? Mas não é, é Deus alertando o mal que te rodeia. E falando de mal, nós vamos abordar hoje. O mundo espiritual é mais real do que você imagina, irmã. Imagina, irmãos. O mundo espiritual contém coisas boas e contém também o mal. Porque tem o mal e tem o bem. Do mesmo jeito que nós sentimos o bem, que nós se achegamos a Cristo Jesus, Deus nos visita. Se nós se distanciar de Deus, ou se nós abrir uma janela, uma brecha, o inimigo nos pega. O inimigo cirandeia na nossa casa. Eu vou colocar um vídeo aqui, irmãos, para você entender o que é quando a pessoa dá lado para o inimigo, o que acontece, irmãos. Tem famílias e famílias, irmãos, pedindo oração por atribulações. Não é tribulações, às vezes que a gente pensa, tribulações de pessoas que vai lá maltratar, né? O vizinho, né? Uma pessoa que ameaça de morte, né, irmãos? Às vezes, quando pede de tribulação, é guerra espiritual. São demônios, irmãos, que ficam com uma casta dentro de uma casa, irmãos. Santo Deus. Perturbando dia e noite. Vou colocar um vídeo aqui, irmãos. Não se assustem, né? Mas é o vídeo de hoje. E para que eu coloque esse vídeo, para que essa irmã peça para mim abordar esse assunto, essa irmã está sofrendo demais na casa dela. Primeiramente, nós vamos colocar um vídeo de um senhor assustado. Preste bem atenção. Saindo daí, vamos daquela caixinha lá, ó. Daquela caixinha lá. Ali? Um daquele carinha. Sério? É um Que quadro. cor, seu Gilberto? É de quadro e de chifre, assim. Naquele galão ali. Assim, ó. Fica E a aí. caixinha. Mas que cor que ele era, seu Gilberto? Preto? Aí no cantinho da... Aí mesmo. Meu Olha, Deus. chega, E a cadeira, gente, olha isso. Começou a água benta, começa as coisas, hein? Falei pro senhor que é só jogar água bem fez ele ficar furioso. Olha lá. Começa a cantar aí, cantar. Né? Canta aí na frente. Tem coisa aí sim. E aí que eu fico me sentindo medo. Aí que eu fico me sentindo o que tem aí em cima. E aí, irmãos, o que vocês fariam se estivessem numa casa dessa, onde esse senhor vê ao fundo da casa dele, na área de serviço, um bode com chifre, segundo ele está mencionando, e eles ali parecem estar fazendo um ritual, né? Jogando água benta, alguma coisa, e aí começaram então, né, os espíritos ali se manifestar. E era espírito, o que eles viam, né? Eles viam cadeira se mexer, barulho no assoalho. Irmãos, veja bem, por mais
que a gente muitos não acreditam, irmãos. Existem casas assim. Existem. Ah, meu Paulo, mas é esta que é a parte espiritual? Uma delas, irmãos. Essa daí eles ainda estão ouvindo e vendo. Esse senhorzinho aí está vendo. A olho nu, não é nada da cabeça dele. A coisa está aparecendo para ele. Mas por que os outros não vê? Porque só o senhorzinho. Irmãos, são as janelas, as brechas na vida em que as pessoas abrem. E do mesmo jeito, irmãos, vamos supor que nós abrimos para que Deus venha nos visitar, que nós ficamos em comunhão, que nós entramos em jejum para santificar a Deus, e Deus usa de um homem, de uma mulher, do mesmo jeito que o bem pode entrar no coração de alguém, pode se manifestar. Irmãos, o mal, dando lado, o mal também se manifesta. Mas além disso, existe a parte pior, que é a guerra espiritual. O que é guerra espiritual? É quando o seu espírito combate as hostes do mal. Isto mesmo. Como, irmão Paulo, que o meu espírito vai combater as hostes do mal? Irmãos, na maioria das vezes, na casa de um cristão, na casa de um irmão, de uma irmã, de uma família que serve a Deus, irmãos, na maioria das vezes acontece algo inexplicável. Este algo inexplicável, irmãos, o que acontece é quando o casal está para se separar, o pai ali agride violentamente um filho, um neto. E, irmãos, e quando foge do controle aquilo, nós que somos servos de Deus, nós já olhamos com outro olhar. Para vocês entenderem, tem irmão que quando começa alguma coisa assim, que ele percebe que Deus dá para ele o discernimento, que aquilo que está acontecendo, seja na sua família, seja no meio do povo de Deus, seja ao redor, seja em pessoas que não são crentes, mas naquele momento o que está se apresentando é o próprio inimigo. Isso mesmo. Tem um testemunho de uma irmã em que o filho dela chorava no culto inteiro. Vinha para casa, o moleque dormia. Quando ia para a igreja, o moleque chorava, berrava, e ela ainda levava para o banheiro, mandava ficar quieto, xingava a criança, ameaçava até de beliscar a criança. Um belo dia, irmãos, ela enxergou uma coisa terrível atormentando aquela criança na hora do culto, o qual foi aberto seus olhos espirituais. Ela viu em que a coitadinho da criança, criança chorava de colo, irmãos, criança chorava, mas não era um choro comum, que algo estava ali fazendo a criança chorar, qual ela clamou a Deus, buscou a Deus, irmãos, e aquele mal foi embora. Irmãos, eu vou falar um relato aqui, muitos vão entender o que eu vou falar. A parte espiritual nossa é tão grande e a gente tem que saber, irmãos, que muitos acham, né, que essa parte lutar com o inimigo, esse mundo espiritual, as pessoas pensam que é só uma assombração. Apareceu uma assombração, um vestígio de uma assombração. Mas este mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Quem nunca se viu saindo do corpo? Quem nunca se viu fora do corpo, vendo o seu corpo deitado sobre a cama?
vendo o seu corpo ali descansando e você ali do lado. Quem nunca? Ah, meu Paulo, eu já tive a paralisia do sono. Também é uma coisa. Paralisia do sono, eu já abordei em vários vídeos no canal. A paralisia do sono é uma coisa também para você ver, irmãos, que o seu espírito fica fora da sua carne. Paralisia do sono, para quem nunca teve, né? Eu já tive. Eu estou falando que eu posso relatar. A paralisia do sono é quando você vai acordar, você está acordado e não está dormindo. Você tenta sair com o seu corpo da cama, tenta mexer um membro, mexer um braço, uma perna, para se levantar e não tem perna nem braços. Você sente ali o seu espírito ali dentro do corpo e você fica apavorado. Sabe por quê? Que quando você vê que está em espírito, a sua carne com consciência, que para você perceber que você quer levantar e o teu cérebro não comanda, você fica com medo. O que está acontecendo? Na maioria das vezes, será que eu morri? Não. É quando você percebe que está em espírito e a sua carne sente medo e se apavora ali. Muitos clamam a Deus, irmãos, porque está em espírito. E muitos, deixa eu falar uma coisa, muitos de nossos irmãos lutam cara a cara com o diabo, assim, ó. Eu sei disso, irmãos. Minha mãe passou uma prova de 20 anos. Sabe o que é 20 anos? Prova espiritual. Uma manada de porco, todo dia, às 4 horas da tarde, passava dentro do meu quintal, entrava dentro da minha casa, entrava por uma porta e saía pela outra. Minha casa era uma casa humilde, de telhadinho, telha romana, duas águas. Tinha a porta da sala de frente, que dava com a rua, e a porta do fundo dava com um beco que tinha, né, entre uma casa e outra. Ah, meu Paulo, mas por que você não fechou? Mas essa manada de porco era mesmo manada? Não, irmãos, era o barulho. Por que não fechou a porta? Aí não saía. Irmão, podia fechar a porta, podia colocar barra de ferro, barra de aço. A gente ouvia. Quando a gente corria para dentro da casa, a gente ouvia ele saindo pelo quintal. E aquela prova espiritual durou tempo, viu, irmãos? Durou tempo. Cada um de nós temos isso. Vou colocar o relato de uma jovem, o qual estava na casa dela, irmãos. Esta parte. Ela estava sendo atribulada. O inimigo estava perturbando sua residência. Preste bem atenção, irmãos. É forte, viu? Preste bem atenção. O mundo espiritual é real. Ontem à noite, eu, meu esposo e meu filho sofremos alguns ataques espirituais. Ontem eu estava decidida a sair da minha casa, acabar com o meu relacionamento. Já estava com minhas coisas arrumadas em cima da cama, as roupas do meu filho, as bolsas, literalmente tudo, pronta para ir embora. Começamos um processo de discussão, eu e meu esposo, de manhã, que se prolongou o dia todo. À noite, às 7 horas da noite, meu filho dormiu. O que ele dormiu, ele não é uma criança que chora à noite e também não é uma criança que acorda de madrugada. Ele vara. Meu filho acordou, chorando desesperado, olhando para o teto. No que olhei para ele, ele não tinha essa parte branca dos olhos. Estava toda preta. Chorava, gritava, olhando para o teto. No que olhei para o teto, eu vi um olho. E aí eu comecei a orar, interceder, repreender, com a mão na cabeça do meu filho, orando e intercedendo por ele. Eu e meu esposo decidimos começar a orar pelo nosso filho e orar pela nossa casa. Oramos pelo nosso filho. No que começamos a orar pela nossa casa, eu vi crianças correndo. E eu chorava, desesperada. Quem me conhece sabe que eu tenho medo
dessas coisas. Ou tinha. É um processo, né? Eu comecei a chorar, porque eu estava vendo. Eu disse pra ele, Van, tem criança correndo pela casa. E ele levantou com autoridade, começou a repreender, no nome de Jesus sai, esse lar não te pertence. Passou. No que passou, eu senti que a presença que estava na minha casa foi embora e tinha voltado para entrar dentro de mim. Eu sentada no sofá, minhas pernas não sentia, minha pressão caiu, tontura. Senti que a presença estava em volta de mim, querendo entrar na minha casa de alguma forma, achar alguma brecha, algum portal para entrar. Meu marido colocou a mão sobre mim, começou a orar, repreender, e isso meu filho dormindo. Voltei à sã consciência, voltei ao normal. Só que eu senti que não tinha ido embora. Falei, Van, não foi embora ainda, tá aqui. Meu marido levantou, me pegou, falou, Lívia, vamos orar, essa casa é nossa, a gente vai repreender, em nome de Jesus, o que tem aqui de mal vai ter que sair. Levantamos, quando eu cheguei no quarto, eu não conseguia entrar no meu quarto. Meu quarto é um quarto grande, amplo, quem conhece, né, sabe o quão grande é o meu quarto. Eu senti que, como se fosse, sabe quando cai aquelas bolas de fogo do céu? A bola tá aqui e fica aquele rabinho. Eu senti exatamente isso correndo em volta da minha cama. Passou na minha cama e entrou na minha cômoda que estava aberta. Levanta ali. Eu senti entrando, meus sapatos se mexeram. O marido começou a orar, interceder, expulsar e acabou, encerrou. E a gente começou a cantar um louvor dentro da nossa casa e a paz reinou. Irmãos, vocês perceberam a fala dessa moça em que ela estava discutindo com seu esposo, estava brigando com ele e de repente ela percebeu algo diferente na casa. Ela percebeu que algo ali não estava normal. O qual, irmão, após a briga, o que ela foi fazer? Ela foi orar, né? Como ela disse aí, que estava aí até se separando do marido. Mas isso tudo é o mal que estava condicionado dentro de sua residência, irmãos. É o mal que queria ali fazer o casal brigar, irmãos, e fazer a festa dele. Agora, quem deu brecha para que ele entrasse, para que ele fizesse aquilo? Irmãos, as palavras, os pensamentos, muitas das vezes nós deixamos brecha, né? Para que o mal entre, para que os espíritos fiquem ali alojados. Muitas das vezes entram pessoas na nossa casa carregadas de espírito, irmãos. E nós de vez clamar a Deus, clamar o sangue do Senhor Jesus, não, nós ainda damos ouvido a isto. Né, irmãos? Irmãos, olha só, até roupas que doam, tem que tomar cuidado de quem vem, irmãos. Porque teve um caso de uma pessoa que queria fazer o mal para uma irmã, fez um trabalho sobre algumas roupas novas, caras, e foi entregar para a irmã. E aquela roupa já estava ali, aquele trabalho feito. Deu o que fazer para a irmã se livrar, irmão, daqueles espíritos, né? Teve um cooperador aqui do estado do Paraná mesmo, que ele não sabe, ele é meio do norte, ele não sabe se pronunciar. Ele diz que ganha muita roupa. E ele diz que ora sobre as roupas antes de usar, que ele não sabe da onde veio essas roupas e quem enviou. Ele só sabe que quando dão para ele, ó, tem uma roupa assim, pega. E a pessoa, né, viu uma roupa nova, mas ele falou assim, ele até falou um termo em que nós não usamos na congregação, eu consagro. Não, nós estamos precisando, então fala, Senhor, se tiver algum mal nesta roupa, alguma coisa endereçada a mim, retire por 7 caminhos, irmãos. E o que essa jovem fez? Ela estava brigando com o marido. Imagina o casal brigando, as ofensas, as palavras que machucam, as palavras fortes, as palavras
chamando mesmo os espíritos. E o espírito, quando pega uma brecha, ele entra, ele fica no ouvido da mulher. Ó, fala assim, 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 assim. Ele vai e fala. E vai chegar no ouvido da mulher e fala, ó, fala assim, 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 assim. Para que os dois briguem, né? E para que a casa fique ali daquele jeito. Mas só que esse casal, né, percebeu e foi ali, oraram junto, e o qual a moça viu aí, viu a olho nu mesmo, o que estava acontecendo, né? Uma palavra bonita que eles falaram: a casa é nossa, então em nome do Senhor Jesus vamos expulsar. Irmãos, e tem muitos que tem que dobrar o joelho, irmãos, e ficar ali para que Deus tira os demônios, irmãos, que é muita coisa. Então, irmãos, nós aprendemos, e essa irmã que mandou essa mensagem pedindo para abordar, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe grandemente, né? Grandemente por essa sugestão, porque o que está acontecendo na vida da população, de nossos irmãos, é esta coisa mesmo. É quando começa a brigar. Tem casal que briga o dia inteiro, irmãos. E chega à noite, vão dormir e ficam pensando: mas eu briguei, o que resolveu? O porquê eu briguei? Né? Aí acaba até olhando para o seu companheiro, para sua companheira ali do lado dormindo, fala: meu Deus, só nós desgastamos. E não sabe nem a razão por que aquilo tudo. Mas a razão é essa, irmãos. É os espíritos que não querem ver um casal feliz, um casal de servo de Deus ali, naquela união. Porque o serviço dele, irmãos, é matar, destruir e separar. O serviço dele é isso. Então vamos clamar a Deus, vamos entregar uns aos outros. Esse áudio eu parei por aí. Mais para frente, essa moça conta em que os irmãos, a família, oraram por eles. Deus mostrou para a família que eles precisavam de oração. Hoje em dia, vem alguém na sua cabeça: irmã fulana de tal. Eu sonhei com aquela irmã, eu sonhei com aquele irmão. Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Mas primeiramente, irmãos, antes de perguntar, fala assim: se estiver acontecendo alguma coisa com o seu servo, acampa os anjos ao redor dele. Tira aquilo que está dentro da casa do seu servo. Aquele espírito de miséria, aquele espírito de destruição, aquele espírito de loucura, né, irmãos? Tem muitos que têm o espírito de loucura, irmãos. Irmãos, são vários espíritos. E muitos... Olha, esse dia teve uma pregação, santo Deus. Teve uma pregação, irmãos, que Deus falou na boca do irmão: você está indo em cultos aos demônios saber adivinhação. Você está vindo com todos que estão lá. Irmão, tem pessoas assim, indo em cartomante, indo em adivinho, em feitiçaria, irmãos, para procurar coisas em que na congregação Deus dá na boca dos servos de Deus. Então, irmãos, ficamos aqui com esse vídeo. Peço encarecidamente, como os outros vídeos, os demais vídeos, vamos interagir, irmãos. Vamos interagir. Não vamos e cultuamos culto aos demônios. Só temos um só que nós temos que adorar e louvar, adorar em espírito e em verdade, que é nosso grande Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Logo após este vídeo, tenho um depoimento da TRG. A psicoterapeuta Sheila Torino nos enviou mais um relato nesta quinta-feira. É terça e quinta-feira, melhor dizendo, segunda e quinta-feira, irmãos, que nós colocamos aqui no canal um depoimento de pessoas que fizeram ali a terapia e conseguiram aí pelo menos sarar a sua carne, a saúde, né? Que o espiritual, sempre digo, só aquele lá de cima. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.
Você tem dúvida que a terapia online resolve? Quero compartilhar um relato pessoal que representa uma jornada de transformação na minha vida. Sou uma mulher adulta, casada e mãe de 2 filhos. À primeira vista, tinha tudo o que muitas pessoas desejam, mas havia um vazio dentro de mim. A ansiedade se tornou minha companheira, agravada ao longo do tempo por traumas e acontecimentos que geraram insegurança, medo e bloqueios. Além da ansiedade, descobri que estava enfrentando a síndrome do pânico e os sintomas se tornaram insuportáveis. Mãos suadas, dores no peito, tremores, insônia e a sensação de que não queria mais sair de casa. Fui levada ao meu limite, passando dias sem dormir e chorando por qualquer motivo. Foi quando conversei com minha irmã, que mora em São Paulo, e ela me indicou uma terapeuta da TRG. Decidi pedir ajuda imediatamente, pois não conseguia mais viver assim. A primeira sessão já trouxe mudanças notáveis. Os tremores desapareceram, seguido das dores nas costas e no peito. A terapia estava descongelando minhas emoções e me fazendo perceber que a vida poderia ser diferente. Foram 11 sessões, quase 2 meses de terapia. Hoje posso afirmar que estou livre, graças à TRG. Finalmente estou vivendo sem os fardos dos meus medos e traumas. Só posso expressar gratidão. Agora vivo com saúde emocional e física, desfrutando de um novo tempo na minha vida, leve e livre.